Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para receber as grandezas e as maravilhas que o Senhor tem para realizar. Sabemos, ó Deus, que existe um mandamento do Senhor que manda buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas o Senhor acrescenta. E hoje nós entendemos que as portas do Teu milagre estão escancaradas para nós. Jesus, lá no Getsemane, quando entregou a sua vida, Ele rasgou o véu do templo, tornando acessível a todos nós a entrada diante do Senhor. E fazendo com que nós possamos, diante de Ti, resolver os nossos pleitos, as nossas demandas, as nossas queixas. E eu te peço, meu Pai, que nessa noite venha sobre nós o Teu favor. Que nós encontremos nessa noite o lugar do descanso para a nossa alma. Quando João escreveu ao querido discípulo chamado Gaio, ele disse: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Então que em nosso interior o Senhor trabalhe, o Senhor ministre, e tenhas, ó Deus, a liberdade de nos mostrar as grandezas e as maravilhas do Senhor. Nós oramos, nós pedimos a tua bênção, e falamos isso em nome de Jesus. E quem concorda com isso, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Vamos sentar. Sejam bem-vindos. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Eu quero hoje começar com vocês um estudo. E, em princípio, eu levarei esse estudo até a sexta-feira. Mas, de acordo com o pastor Eduardo, vai até o final do mês de maio. Então, vamos esperar um pouquinho para ver o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero começar com você lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Cadê o pastor Eduardo falando nisso? Tá onde? Tá lá na Bíblia. Então tá bom. Atos capítulo 17, nós vamos estudar um pedaço da segunda viagem missionária de Paulo. Você vai, nesses próximos dias, observar comigo alguns detalhes importantes. Conseguiram achar? Atos 17, 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que nos falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes
De nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei ali também o quê? O que ele achou? Um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Se você quiser, em casa você continua a leitura. O que eu quero falar com você hoje aqui? O Paulo estava numa viagem missionária, como você ouviu, é a segunda. E ele passa lá pregando por Tessalônica, por Bereia, e ele começa a viver perseguições. E diz a Bíblia Sagrada que eles mandaram ele, vai lá para a Grécia, lá espera lá o Silas e o Timóteo, que a gente vai ver o que vai fazer. E se você pegar a história, o Paulo ele fazia parte da seita dos fariseus. Para ser fariseu, não adiantava apenas chegar lá e falar, eu quero ser fariseu. Ele tinha que ter formação teológica, ele tinha que ter formação intelectual, ele tinha que ser casado e alguns outros atributos. Ele tinha que ser praticante do judaísmo e ele tinha também conhecimento histórico do que acontecia ao redor. Então ele chega ali em Atenas, não era propósito dele de ir para aquele lugar. Só que nós temos que entender que tudo que acontecia na vida desse homem tinha a direção do Espírito Santo. Você vai ver, diz que ele tentava ir para lugares, mas o Espírito Santo não permitia. E ele chega nesse lugar chamado Atenas. Se você lembra um pouquinho das aulas de história, você vai se lembrar que os gregos eles sempre foram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E o Paulo está lá nesse lugar chamado Areópago, onde era o lugar onde tinha lá os altares para cada um dos deuses que eles acreditavam. E nessa época aqui eles falavam que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um ser humano. O Paulo vai tentando colocar dentro do coração deles o evangelho. Na sinagoga não deu muito certo. Aí levam ele para essa praça onde tem lá o altar para tudo quanto é tipo de entidade. E o Paulo fala, olha gente, eu vejo vocês aqui com muita superstição, vocês acreditam em muitas coisas. Supersticioso é isso. Você lembra antigamente? Quem aqui já teve pé de coelho? Quem já botou ferradura na porta da casa? Aqui vocês não fazem isso? Lá no sul a maioria das casas tem ferradura na porta. E eu ficava perguntando, né? Não deu sorte nem pro cavalo que perdeu o sapato, vai dar sorte para quem colocou lá na porta. Lá. Aí a pessoa tem o pé de coelho, não deu sorte pro coelho que ficou sem perna, né? E por aí fora vai. Aí as pessoas elas iam colocando, viviam essa crença de amuletos, e você há de concordar. Quem veio da religião católica tinha lá 4, 5, 7, 10 imagens dentro de casa. O ser humano ele acredita em N coisas.
E o Paulo fala, olha, eu vejo vocês atirando para todo lado. Só que eu passei aqui e eu vi uma coisa interessante. Tem aqui um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honram sem conhecê-lo, é sobre ele que eu quero falar. Diz a história que 320 anos mais ou menos antes de Cristo, Atenas teve uma seca muito grave. E diz a história que eles fizeram mais de 30 mil oferendas aos deuses que eles conheciam para poder a chuva chegar. E tinha lá próximo a eles um doido, que agora eu esqueci o nome dele, que ele acreditava num único Deus. Ele era grego, mas acreditava em um só. E como eles já tinham recorrido a tudo, eles foram atrás desse sujeito e falaram, olha, como é que é o negócio aí? Quem está faltando nós oferecemos o sacrifício? Ele falou, você faz o seguinte, pega lá uma centena de ovelhas e larga lá no lugar de vocês de culto. Para o lugar que ela ir é para aquele Deus que você tem que fazer a oferta. E as ovelhas foram todas para um lugar que não tinha altar. Aí ele falou, então vocês vão fazer uma oferta ao Deus desconhecido. Terminaram de fazer aquela oferta, a chuva veio. Não quero pregar aqui para você sobre ofertas para vir chuva, não é isso. Mas eu quero falar para você sobre essa palavrinha chamada altar. Se você for pesquisar no dicionário, a palavra altar significa lugar alto. Se você for perguntar lá na Wikipédia, vai dizer que é o lugar onde os sacerdotes das religiões proclamam os seus sermões. Só que dentro da trajetória da Bíblia, altar é lugar de honra e de dedicação. Se você for lá para o hebraico, o altar ele vem da raiz da palavra morte. Por isso que eu sempre prego nas igrejas onde eu passo, que quando o pastor sobe aqui em cima do altar para pregar, ele morre. Não é o homem falando, é Deus. Agora, o que eu quero que você entenda com isso? Hoje em dia prega-se muito pouco sobre isso, e eu levanto a mão como um dos culpados. Então, o que eu quero fazer você entender nos próximos 3 dias de culto, que vai ser hoje, quarta e sexta-feira? Será que em nossas vidas nós temos altares para Deus? E em meio a essa pergunta eu vou trazer para você alguns relatos bíblicos falando o quão forte foi o levantamento de um altar e como ele serviu de socorro para quem fez essa atitude de levantá-lo. Eu comecei a dar uma pesquisada na Bíblia, pena que eu não tive muito tempo para poder mergulhar no assunto, mas quem fez o primeiro altar da história da Bíblia foi um homem chamado Noé. Está lá em Gênesis 8, vamos começar lá? Tinha acabado de ser destruído o universo. Universo não, né? O planeta Terra. Através do que, gente? Do dilúvio. Muito bem, vocês estão inteligentes. E aí o Noé, ele tem a tarefa de recomeçar. Você sabe que o Noé é um personagem muito importante na Bíblia. Porque ele é diferente de Adão. O Adão pega tudo pronto. O Noé tem que recomeçar do zero. E quando ele termina aquela obra da arca, os bichinhos entram tudo lá dentro da arca, ele vê 40 dias e 40 noites de chuva, e ele fica lá mais alguns meses dentro da arca esperando as águas baixarem. Quando ele desce da arca, ele entende que para Deus ter destruído o mundo, alguma coisa tinha sido feita errada. E se você for ver, antes de Noé,
você não vê ninguém levantando altares. O que eu falei? Altar era lugar de honra e de consagração, de dedicação. E se você depois quiser ler o Gênesis, capítulo 6, você vai ver que Deus decidiu destruir o homem porque ele se corrompeu e a imaginação do seu coração era má continuamente. Ou seja, ele tinha se afastado de Deus. Porque quem busca a Deus não tem mau pensamento. Não fica com o coração carregado, ódio, rancor, né? E pensamento ruim, e começa a pensar em pecado, que amanhã eu vou beber uma cerveja, que amanhã eu vou sair com 3 mulheres, que amanhã eu vou trair meu marido. Não tem lugar na vida dessa pessoa se ela estiver cheia de Deus. Esse tipo de conduta jamais vai entrar dentro de um coração de uma pessoa que está com altares erguidos para o Senhor. E aqui em Gênesis 8, vamos ler a partir do versículo de número 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, plantar e colher, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Hoje você planta as coisas com expectativas de colheita por causa do altar que o Noé levantou. Só tem essa estação que a gente vive aqui no Maranhão, verão e inverno, por causa do altar que o Noé levantou. Só tem aquela noite tranquila para tu dormir e o dia para você produzir, por causa do altar que o Noé levantou. O que o altar é, gente? Lugar de honra, espaço de honra, espaço de dedicação. Hoje eu não tenho mais que fazer um lugar na minha casa lá alto onde eu mato um bicho lá e ofereço. Não. Hoje o altar, ele é o quê? Ele é espiritual. Eu, dentro do meu coração e durante o decorrer da minha vida, eu vou separando espaço para Deus. Por exemplo, hoje eu quero te dar uma tarefa. Quem de vocês hoje consegue chegar em casa e ir para um cantinho fazer um período de oração? Todo mundo consegue? Então você vai fazer hoje. Glória a Deus. E você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a dar espaços para o Senhor. E ali naquele espaço, e eu estou falando aqui de questão de tempo, você vai fazer os seus atos de honra e a sua dedicação. Porque uma coisa, irmão, fica muito evidente aqui quando eu comecei a prestar atenção nessa matéria. Todos os homens da Bíblia que tiveram sucesso dedicaram espaços para honrar o Senhor. Depois do Noé, você vai ter notícia de que Abraão levantou um altar. Vamos lá em Gênesis 12? Você sabe que o Noé, ele vem para levantar a humanidade na geração pós-dilúvio. O Noé tem os 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé. Sem e Jafé, homens de Deus. Cã, diga não foi. Tem aquele problema do Noé ter se embriagado, ter ficado nu. O Cã foi lá e começou a espalhar que o pai estava nu, começou a escarnecer do pai. E o Noé vai e amaldiçoa o filho e a descendência. E esses descendentes de Cã se espalharam e começaram a inventar um negocinho chamado Torre de Babel. Quem já ouviu isso?
Os homens voltaram a fazer oposições a Deus e não tinha ninguém que levantava altar para o Senhor. A ideia deles era levantar aquela torre, você depois pode ler o capítulo 11, aonde eles fizeram aquela torre e a betumaram, eles colocaram piche. Ou seja, se Deus mandar o dilúvio, a água não vai entrar. Olha que coisa maligna. O ser humano, ao invés de se render à palavra, para fugir dos juízos e da condenação, ele faz o quê? Ele tenta criar mecanismos para que o castigo não o alcance. O que aconteceu? Deus deixou eles fazer o esconderijo? Deus deixou? Não. Veio Deus e confundiu a língua de todo mundo. Um chegava lá, buenos dias, aí outro good morning, e aí bonjour, e ninguém entendia bolacha nenhuma. Se espalharam. Só que nesse período já tinha se levantado a antiga Babilônia. E lá do meio daquele povo, Deus encontra um sujeito chamado Abraão. E Deus aparece para ele e fala, olha, eu tenho um conserto para fazer contigo. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que sair do meio dessa gente aí. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e comece a viver uma vida dirigida por mim. O Abraão sai e a Bíblia diz, lá no Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, versículo de número 8, que o Abraão, sendo chamado, obedeceu. Só que ele entendeu que ele não tinha apenas que obedecer. Ele tinha que honrar e se consagrar, se dedicar ao Senhor. Gênesis 12, versículo 7, diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. O que ele fez? E edificou ali o que, irmãos? Um altar ao Senhor que lhe aparecera. De um lado vem Deus prometendo as coisas. E se você pegar a Bíblia, né? Não lembro dessa conta, mas os estudiosos falam lá em coisa de 8.000 promessas. Por que essas inúmeras, milhares de promessas não chegam até as pessoas? Que você vê dentro da Bíblia personagens que originariamente tiveram promessas e essas promessas não aconteceram. Falo para você que bem rapidinho. Sansão e Saul terminaram as suas vidas sem viver a plenitude da promessa. Agora analisa. Nenhum desses dois personagens tinha altares dedicados a Deus. O Abraão escuta, olha, eu vou abençoar você. E ele falou, então eu vou honrar esse Deus que me prometeu. Eu vou me dedicar e eu vou me consagrar a ele. E não parou aqui não, capítulo 13. Versículo de número 1 em diante. Vamos lá, quero ler todo o contexto com você. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão como? Como? Muito rico, em gado, em prata e ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali quem? Invocou quem? Ele fez lá o lugarzinho do altar, foi peregrinar lá no Egito por causa da crise financeira. Ele volta do Egito rico e ele começa a peregrinar e ele volta aonde? Lá no altar, quando Deus apareceu para ele a primeira vez. Muitos de nós tivemos o lugar onde Deus nos prometeu muitas coisas e ali nós levantamos altares. Nos consagramos, oramos, jejuamos, fizemos tudo.
Aí a gente levanta ali o altar, a vida começa a correr normalmente. A gente vai para um lado, vai para outro, vai para um lugar, vai para outro. Cresce, prospera, melhora, progride e esquece o lugar de onde a gente começou. E eu vou lhe dizer uma coisa. Direto e reto, direto. Eu me recordo do primeiro dia que eu entrei dentro da igreja. E eu lembro muito bem quem eu era o dia que eu cheguei. É impossível esquecer quem era eu a primeira vez que eu sentei no banquinho como você está aí. E aí você, naquele dia, começa a ouvir a palavra, o evangelho entra dentro do teu coração, você entende que Deus tem uma vida melhor para a sua vida, que Deus quer fazer você participante das coisas dele, e você fala, eu aceito, glória a Deus, eu quero, amém, Senhor, eis-me aqui, né, isso que os crentes falam? Eis-me aqui, uma das coisas que a gente mais fala. E por causa desse altar que você falou, levantou e falou para Deus, eis-me aqui, estou aqui, quero ser teu servo, vou fazer a tua vontade. Deus começa a abençoar a sua vida. E se tem uma coisa que Deus tem prazer de fazer, é de exaltar o ser humano. Aí o tempo passa, vamos para um lugar, vamos para outro, vamos fazendo o quê? Vamos enriquecendo e aí esquecemos do altar que levantamos, das promessas que fizemos, da conduta correta que um dia falamos que teríamos e que não temos mais, do amor a Deus e a sua casa que falamos que teríamos e que não temos mais. O Abraão foi, peregrinou, enriqueceu, prosperou, e olha só, versículo de número 3, e fez as suas jornadas da banda do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome de quem? Do Senhor. Ele falou, Senhor, eu cresci muito, mas eu estou aqui no mesmo lugar onde eu te encontrei. Onde o Senhor prometeu que a minha vida ia ser uma bênção. E eu estou aqui para dizer que eu não abro mão de ser essa pessoa. Os anos foram passando, Abraão continuou crescendo, só que você vê que some da história de Abraão a palavra altar. Aí a Bíblia Sagrada conta que vem Ismael, vem Isaac, e de repente Deus aparece para ele e fala o quê? Me dá o Isaac aí. E o Abraão tem que fazer o quê? Reconstruir um altar. Deus falou, você vai subir lá, numa das montanhas que eu vou mandar, e vai oferecer o teu filho em holocausto. E holocausto só se oferece sobre o altar. Não está escrito isso na Bíblia, tá, irmão? Mas eu fico pensando aqui comigo. O Abraão se lembrando. Meu Deus, a minha vida começou o dia que eu levantei um altar. E Deus está querendo me trazer de volta para o altar. Deus queria o Isaac, irmãos? Queria o Isaac? Não queria. Tanto que quando o altar está lá levantado, e o Abraão decide que ele vai voltar a honrar a Deus, a se dedicar a ele, e pelo que dá a entender o contexto da história, o Isaac tinha tomado um espaço que era de Deus na vida do Abraão. Deus não deixa nem ele matar o menino. A hora que ele levanta o punhal para imolar o garoto, Deus fala, não é isso que eu quero não. Agora eu entendi que você me teme, você me respeita, você me honra. Quando ele está lá decidido a matar o garoto, ele dá uma olhadinha, ele enxerga lá um carneiro, pega lá o carneiro, coloca em cima do altar e oferece em lugar do filho. Deus queria o filho ou queria o altar? Deus queria o filho ou queria o altar? Queria o altar. Ele deu o altar para Deus, a comunhão se restabeleceu e o filho não foi perdido. Por isso que eu tenho falado aqui nesses últimos dias. Deus está um pouquinho triste com alguns dos irmãos que pertencem a essa igreja. Estão se distanciando. Estão abandonando o altar. E isso pode ser um problema para você.
Vou lhe dizer uma coisa. É triste falar sobre esses assuntos. Mas podem estar vindo tempos difíceis aí pela frente. De novo, pastor? Poderia subir aqui em cima e ficar só prometendo coisa boa para você. Mas não é isso que está no meu coração. Eu vou lhe dizer uma coisa. A gente não sabe no Brasil o que é ser igreja perseguida. A gente teve a pandemia, vocês estão lembrados disso? Fechou a igreja. Eu pensava, estou perseguindo a igreja. Eu falei, isso não é perseguição, não. Proibir de ter culto por causa da pandemia era perseguição? É nada. Era providência sanitária para o momento. Eles não sabiam fazer outra coisa. Se fizeram certo ou errado fechando, é um outro departamento. Mas aquilo não foi perseguição. Porque a gente continuou fazendo culto. Né? Hoje eu estava recebendo uma lembrança daquela do Facebook. Estava lembrando lá da live que eu fazia toda noite, né, na época da pandemia. Você não podia vir ao templo, mas tinha igreja na sua casa. Tinha ou não tinha? O pastor entrava na sua casa lá, orava, dava palavra, pedia oferta. Não lembro disso? Até pelo Facebook eu pedi oferta. Não atrapalhou nada. A igreja continuou se desenvolvendo. Conseguimos pagar todas as contas, diga amém? Não foi empecilho. Mas e se por um acaso começar? Esses dias eu assisti uma reportagem que passou num programa lá da Rede Esgoto, que né? Era fantástico antigamente, agora é sem graça. Mas falando sobre a China, não sei se alguém assistiu, onde eles trancam as pessoas dentro de casa e fica drone sobrevoando, observando a sua casa. E se você está dentro da tua casa falando mal do governo, o drone do alto-falante grita, cala a sua boca. Os pais pegam Covid, eles tiram as crianças de dentro de casa, levam para um abrigo e a família é furtada do direito de ficar com os filhos. O governo bate lá na sua porta, você abre a porta, tem lá um pouquinho de arroz, uma lata de óleo, um pouquinho de sal e ó. Vou falar aqui, maldito comunismo. E tem gente que é apaixonado por essa desgranha. Ama flertar com essas coisas. Tomara que um dia você se converta. E eles falam, cadê o Ricardinho? Cadê o Ricardo? Tá onde? Estacionamento. Eles ainda falam, eu mandei pro Ricardo esse vídeo. Eles falam, percam esse desejo de liberdade. Parem de desejar a liberdade. O drone assopra lá. Isso é sério, irmãos? Lá na China eles já perseguem igreja. Se tiver gente reunida fazendo culto, o caldo já engrossa já. Eu vou lhe dizer. Pode ser que isso não esteja muito longe de nós, não. Vai olhando aí, Venezuela, Chile, Argentina. Vai olhando aí. Lá no Chile eles estão entrando nas igrejas, lá estão quebrando tudo, estão tacando fogo. E você pode ter certeza. Pararam de levantar altares para Deus. Parou de levantar altares para Deus, o diabo entra, meu amigo. Entra e arrebenta com tudo. E as pessoas brincando, irmão. Se encontram com Deus, fazem aquelas orações bonitas, lindas, se entregam. Oh, meu Deus, a minha vida é tua, Senhor é meu Deus, o meu amado, meu amor, o quê? E o tempo passa, e cadê o altar? Cadê o altar? O tempo passa, e cadê o altar? Abraão é obrigado a levantar o altar. E eu estou pedindo aqui em cima do altar que Jesus obriga a gente a levantar o teu altar de novo. Jesus pega a minha igreja e põe ela contra a parede, Jesus. Amém ou não amém? Para que essa igreja acorde. Para que pare de levar as coisas de Deus na brincadeira. Porque a palavra não é brincadeira. O Abraão recupera de volta a vida com Deus. E ele tem um filho chamado Isaac.
E quando Isaac passa por um apuro, para onde que o Isaac vai? Para o altar. Você sabe disso. O Isaac, num tempo de fome, estava plantando semente e colhendo 100 medidas. E de repente ele está lá colhendo as 100 medidas. Os filisteus, não, você cresceu muito aqui, vaza. Ele tinha terra na mão, tudo, possessão, ovelhas, vacas. E ele chega e fala, perdeu. Ele, tá bom, vida que segue. Aí diz a Bíblia que tinha poços que o Abraão tinha cavado, os filisteus iam lá e entulharam todos os poços. E o Isaac, por ser um sujeito abençoado, tinha essa habilidade. Onde ele cavava, achava água. Achava água, essa água é nossa. O Isaac, tá bom. Encontrava mais água. Não, essa água também não pode. Tá bom. Chegou um momento que ele encontrou um lugar chamado Reobote. Encontrou água e não teve mais perseguição. O que aconteceu? Vamos lá em Gênesis 26. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou pregando hoje aqui. Está entendendo? Tem certeza? Se precisar, eu prego de novo. Gênesis 26, vocês acharam? Vamos ler desde o 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e o que aconteceu? Crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe quem? O Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Leia o 25. Leia. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E para não perder o costume, e os servos de Isaac o quê? Cavaram ali um poço. Ele tinha tido, meus irmãos, as experiências de vivência pessoal com o pai. Eu tenho certeza que ele não esqueceu daquele dia onde ele era a oferta do altar. E ele vê Deus pegando a sua vida, libertando ele de crises, livrando ele de perseguições e colocando ele num espaço de largueza. Tem perseguição? Tem. Virá perseguição? Virá. Mas Deus tem essa bênção de alargar os nossos termos. Eu falei ontem aqui sobre Jabes na reunião da manhã. Só que quando ele escutou Deus falando, não tenha medo, continue, prossiga. Ele não falou amém. O que ele fez? Ele levantou um altar. Vou lhe dizer, sou culpado por isso. A gente é acostumado a ouvir promessa e falar o quê? Amém. Mas não levanta altares para Deus quando ouve de Deus promessas. Acha que o quê? Já falei aqui na igreja. Quem de vocês lembra do relógio Oriente? Aquele que a gente colocava a hora, colocava no pulso e ele... Ele tocava sozinho. E muitas vezes eu falei aqui nesse altar, Deus não é relógio Oriente, meu irmão. Que você regula a hora, põe no pulso e vai viver a vida. Não. Deus, ele é o quê? Ele é o Senhor. O que você leu lá em Atos 17? Volte lá comigo. Eu acho que não vai dar para nós continuarmos hoje, mas a gente vai ficar falando a semana toda. Diga amém por isso. Atos 17, versículo de número 23 em diante.
Jesus, fala mais ao nosso coração. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e o que mais? Se você tem 1 centavo no bolso, foi Deus que te deu. Diga amém? E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E olha o que ele fez. Para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está o quê? Longe de cada um de nós. E termina, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando eu começo a discernir uma mensagem como essa, eu tenho que colocar dentro do seu coração temor. Lá em Jeremias 17, no versículo 5, tem uma fala que vocês já ouviram. Maldito o homem que confia. Mas não é questão de confiar no Jordão. O que ele fala depois? E faz da carne o seu braço. E faz o quê? E aparta o seu coração do Senhor. Tem gente que é maldito porque está confiando nele mesmo. Não é que ele está confiando no fulano, no ciclano, no beltrano. Ele está achando que se ele tem alguma coisa é por quê? Por causa do seu próprio braço. E quando ele começa a cultuar o próprio braço, automaticamente ele está apartando o coração de quem? De Deus. E aí vem o versículo 6. Vamos ler na tela mesmo. Porque será como a tamargueira no deserto. E não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Diga para você, irmão, a coisa vai ficar feia. Um dia eu fiquei cismado, falei, que diabo de tamargueira? O que é esse negócio aí? Aí, né, esse santo Google que a gente conhece, você pede lá para ver a tamargueira. A tamargueira é uma árvore que cresce até 1 metro de altura. Não passa disso. Tá me ouvindo? E você nunca vai ver uma plantação de tamargueira, porque nenhuma aguenta ficar perto da outra. Uma das duas morre. Tem uma tamargueira aqui e outra dali 1 quilômetro, outra dali 2 quilômetros. Por isso que ele falou, vai morar no deserto, sozinha, não vai sentir quando vem o bem. Aí você vê a pessoa. Deus tem coisa boa para fazer para ela, ela tá distante, tá desligado. E por quê? Meu braço. Eu que faço, eu que aconteço, eu que isso, eu que aquilo. Vai parar de crescer. Vai começar a se sentir sozinho. Vai sentir essa vida pesada. Aí ele fala, versículo de número 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que diz a Bíblia, versículo 8? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Tem 2 coisas para nós escolhermos fazer. Ou a gente recupera a essência do altar, ou nós vamos ser uma igreja bem problemática, irmãos. E quando eu falo de igreja, estou falando de parede, de instituição, de denominação.
Igreja é as pessoas. Se nós não recuperarmos a essência de altar, nós vamos ficar vendo essas coisas que a gente vê aí. E eu vou lhe dizer, eu me preocupo muito, porque nós, ao olhar para o futuro da igreja, eu tenho muita preocupação. Eu sou de uma geração que na juventude da igreja tinha 50 jovens, 45 queria ser pastor. Cadê o Oreste? Não veio? Passa no grupo jovem hoje e pergunta: quem quer ser pastor? Isso é perigoso. Isso é sinal óbvio e evidente de que estão faltando altares. E gente, irmão, dentro da igreja cometendo os piores pecados. Coisa nojenta mesmo. Por que aconteceu isso? Por que o fulano desviou? Não tem altar para Deus, meu irmão. Tem altar para o capeta. É muito simples. Não tem altar para Deus, vai ter altar para o diabo. Não tem como ficar imparcial. Ou é de um lado ou é do outro. Por isso que eu quero nessa semana, essa é a palavra correta, eu quero pegar pesado. Para acordar você. Glória a Deus. E vou te dizer, a minha orelha está doendo aqui em cima. Porque quando eu estou pregando aqui, a primeira pessoa que tem que ser julgada pela palavra sou eu. E eu estou me sentindo muito incomodado com isso aqui que eu acabei de pregar para você. Vamos reagir? Vamos? Ou você veio aqui só passear hoje? Ah, estava em casa de bobeira, vim para a igreja. Eu acho que não. Eu posso falar com todas as letras. Hoje foi Deus quem te trouxe. E eu espero que você aproveite tudo aquilo que Ele está te proporcionando e te chamando para fazer. Amém? Fecha os olhos um minutinho. Pai, eu dei a Tua palavra. O altar não vai ser erigido aqui dentro. Eu disse que hoje todos nós, antes de dormirmos, iríamos fazer um período de oração. E eu falei aqui, Pai, sobre o altar, que é um espaço de honra e de dedicação ao Senhor. E eu quero clamar ao Espírito Santo para que Ele acenda o fogo desse altar. Para que comece a arder uma chama em cada vida e em cada coração. Para que pessoas sejam impulsionadas a fazer a Tua vontade, Pai. Começamos falando lá sobre Noé. Depois que as águas baixaram, que ele olhou tudo destruído, ele entendeu que tinha que fazer um altar para o Senhor. E ali, por causa daquele altar, o plantar e colher, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite foram estabelecidos por causa do altar. E a partir daquele momento, ó Deus, paira sobre essa terra essa promessa:
Essa terra não vai ser mais amaldiçoada por causa do homem. Eu te agradeço, porque a terra não vai ser mais amaldiçoada. E eu peço a Ti, Pai, que a igreja lute para que isso permaneça assim. Dei aqui o exemplo da China, dei o exemplo do Chile, da Argentina, da Venezuela. Meu Deus, não permita que o Brasil seja assim. Que nós recuperemos, ó Deus, o altar. Que mesmo depois de ter prosperado, de ter crescido, nós voltemos ao lugar do altar. Que mesmo depois de termos alcançado uma estabilidade, não nos esqueçamos do altar. Que eu pare, ó Deus, com as desculpas de que minha vida está corrida, por isso que eu não tenho tempo para o Senhor. Que parem as desculpas. E eu falei, o Senhor chamou Abraão e falou: você vai me dar o teu filho. E o Abraão lembrou: quanto tempo faz que eu não levanto um altar para Deus? Quanto tempo faz que eu não levanto um altar para Deus? Quanto tempo faz que eu não levanto um altar? E quando o altar é levantado, o Senhor mostra para ele que o Senhor não queria o filho. O Senhor queria o espaço da honra, o espaço da dedicação. E eu disse e eu repito: desperta a igreja para levantarmos o altar de volta. Desperta a igreja para a igreja levantar o altar novamente. Espírito Santo, o meu coração está tremendo aqui em cima. Que coisa séria. Que palavra pesada. Que palavra pesada. Ajuda-nos a ser do Senhor. Ajuda-nos a não confiarmos no braço da carne. Se o nosso coração se apartou, traz ele de volta. Traz ele de volta. Eu quero voltar a cada dia a viver a confiança. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este banho que o Espírito Santo deu na igreja hoje. Eu oro, eu consagro a Ti a vida de todos em nome de Jesus. E que durante essa semana as revelações venham fortes para que entendamos o que o Senhor quer. Eu oro e peço a Tua bênção em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, muito bem, amigos, ligados aí no nosso culto online, nessa transmissão que tem abençoado aí vidas pelo YouTube, pelo Facebook, pela televisão. Eu sei que tem muitas pessoas aí sendo alcançadas pelo poder de Deus. Essa transmissão alcança aí
toda a Ilha da Salvação, né? Toda a Ilha de São Luís aí assiste pelo seu televisor, assiste pelo aparelho aí, smartphone, e que bom você estar conosco aí, nos acompanhando. Hoje em especial, né, aqui na nossa sede, nós estávamos clamando a Deus pela Sagrada Família. A família é o nosso bem mais valioso, mais precioso, e foi aquele dia de nós intercedermos pelas famílias, foi aquele dia de nós orarmos, repreendendo o mal, mandando o mal sair da casa. Nós precisamos entender que por trás de toda anormalidade existe um espírito imundo. A sua criança que está aí muito rebelde, teimosa, não quer ouvir, é o marido que saiu de casa, de uma hora para outra, você começou a criar nojo aí do seu cônjuge. Olha só, meu amigo, a melhor solução é você orar, batalhar, lutar pela sua família. Tem gente que recorre às soluções mais fáceis. Deu problema no casamento, qual é a solução mais fácil? Separar. Um vai para o canto, outro vai para o outro e fim de papo. É o que muitas pessoas têm feito, né? Estão recorrendo aí aos atalhos, aos caminhos mais fáceis. As pessoas não querem lutar. Entre lutar e se entregar, as pessoas preferem se entregar. E nós estamos convidando aqueles que querem lutar pelos seus, batalhar pelos seus, por aquela pessoa que está aí entregue aos vícios, ao vício da cachaça, dos jogos de azares. Talvez o teu filho aí que está preso no jogo eletrônico. Ele só quer saber de jogar lá no celular, jogo aqui, jogo ali. Ah, meu amigo, chegou a hora disso mudar, está amarrado, está repreendido. Na quarta-feira é aquele dia específico de orarmos pela família, orarmos pela nossa casa. E na sexta-feira agora nós temos a nossa reunião de cura e libertação. Nesta sexta-feira nós temos essa reunião específica para orar pelas pessoas que não conseguem sozinhas ir até o Senhor Jesus. Lembra lá daqueles amigos que pegaram um paralítico, subiram no telhado e desceram o paralítico até os pés do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que não conseguirão ir até Jesus sozinhas, mas você irá trazer elas. Pastor, eu convido, mas não querem vir. Você vai trazer em oração. Você vai trazer a fotografia, a peça de roupa que representa esta pessoa. Você vai trazer algo que representa esta pessoa ou vai trazer ela em oração. Venha nesta sexta-feira. Olha, meu amigo, não falte. Sexta-feira é aquele dia de orarmos forte. É a sexta-feira do fogo consumidor. Você conhece alguém aí que está depressiva, está com síndrome do medo, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, pessoa cheia de complexos, de temores, de pensamentos malignos, ela não consegue se levantar? Chegou o dia da vitória. Chegou o dia da libertação. Sexta-feira, na Avenida Guaxenduba, número 27, a nossa sede estadual está de prontidão. Atendemos em 3 horários, às 9, às 15 e às 19 horas. Na semana, sempre estes horários, 9, 15 e às 19 horas. Olha, você vai vir, vai tomar posse da vitória, do milagre. Você aí, né, que quer a mudança de Deus na sua vida. Venha nesta sexta-feira, Avenida Guaxenduba, número 27, nós aguardamos por você. Lá no Quatraco, pastor Antônio tem um recado para quem quer mudar de vida. Isso mesmo, pastor Lucas, eu tenho um recado especial para essa pessoa. Eu quero dizer para ela que existe uma solução para os problemas dela. E essa solução é Jesus. Então, por isso eu convido você para estar conosco nessa sexta-feira, para você vir clamar a Ele, buscar a face dEle. Ele diz, clama a mim que eu responder-te-ei. Você está precisando de ajuda, você está precisando de socorro. E Ele diz também que Ele é socorro, Ele é refúgio, Ele é fortaleza bem presente na hora da angústia. Então você que está aí angustiado, com problemas na família, com problemas financeiros, com problema de saúde, foi diagnosticado com uma doença séria, uma doença gravíssima, então venha buscar o socorro de Jesus. É nessa sexta-feira, na Igreja da Graça do Coatraque, às 9 da manhã e também às 19h30. Então, meu irmão, meu amigo, pare de sofrer. Chegou o dia da sua libertação, chegou o dia da sua salvação. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, Coatraque Primavera. Então venha e com certeza Deus vai lhe abençoar. É isso aí, olha, hoje Deus operou maravilhas, eu tenho certeza que o povão aí de Caxias recebeu a bênção também, o nosso líder, o pastor Jamil Ribac,
esteve hoje aí em Caxias, celebrando aí essa reunião maravilhosa. Amanhã, você que aí da cidade de Codó, o pastor Jamil Ribac, junto com a Catarina Santos e a Caravana da Alegria, estará em Codó nesta quinta-feira, vai ser especial. E na sexta-feira você da Ilha da Salvação, especificamente da cidade operária, pastor Joaquim está aguardando por você. Com certeza, mensageiro, sexta-feira na Cidade Operária é o poder de Deus em ação. Nós vamos ter grandes reuniões ali, às 8, às 15, às 9, às 15 e às 19 horas. Deus tem bênção para você. Olha, eu tenho a certeza que Deus vai mudar a tua história. Nós vamos orar forte, nós vamos crer. Deus seja servido de estar na tua casa. Essa foi a oração de Davi, e ele pediu que a presença de Deus estivesse sempre com a família. Então é fogo consumidor para libertar, meu amigo. De repente tudo que você faz dá errado. Olha, a palavra de Deus, ela declara que a quem nos entregamos, desses somos servos. De repente você está entregue aí aos vícios, tá? A bebida, ao cigarro, a tudo que traz destruição. Então por isso você está preso. Dê um basta nessa situação e venha se colocar aos pés do Senhor Jesus, porque eu vou orar por você. Eu e a minha equipe, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus por você. O fogo vai cair e com certeza você estará liberto em nome de Jesus. Cidade Operária, Avenida Principal, o número é 61, no centro. São 3 reuniões, 8, 15 e 19 horas. Fica na fé, fica na bênção em nome de Jesus. É isso aí da Cidade Operária, nós estamos indo para Coab. Aí na Coab é com o pastor Barbosa, esse grande homem de Deus. É isso mesmo, mensageiro Lucas. Aqui na Coab, o fogo de Deus queima todo o mal. Nós estamos invocando, clamando Deus Todo-Poderoso, e aonde esse fogo passa é para consumir todo o mal, toda macumba, todo feitiço, toda obra das trevas, inveja, olho grande, olho gordo. Venha receber essa oração. Poder de Deus vai operar na sua vida. Ali na Coab, centrão da Coab, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, ao lado da Fribal, nessa sexta-feira forte, do fogo consumidor, às 9 da manhã, às 15 e também às 19 horas. Deus te abençoe e até lá. Não fique de fora, é nesta sexta-feira, lá no Anjo da Guarda, a pastora Tenielma está aguardando por você. Glória a Deus, expectativa, sexta-feira de libertação, e você é meu convidado. Os cultos são às 9, às 3, como também às 19h30. É o poder de Deus para agir sobre a sua vida, liberando a cura, o poder de Deus liberando sobre a sua vida, liberando as grandes bênçãos que Ele tem para realizar no nome de Jesus. Endereço, Avenida Moçambique, número 7, Anjo da Guarda, 9, 15, 19h30. Você é meu convidado especial. É isso aí, você da região do Maiobão. Olha, o pastor Jonathan está aguardando por você que quer mudar de vida. Com certeza, são grandes reuniões que acontecem ali na nossa Igreja da Graça na sexta-feira. É sexta-feira do poder de Deus, é sexta-feira de repreender o espírito que não deixa você dormir, o espírito que causa esses pesadelos, que causa essa dependência na sua vida. Talvez você que está me assistindo aqui agora seja aquela pessoa que diz, eu vou mudar de vida e não consegue. Existe um espírito que amarra, que te impede você de avançar. Então venha receber essa oração, venha receber essa palavra ali na nossa Igreja do Maiobão. Estrada de Ribamar, quilômetro 7, 9, 15, 19 e 30. Eu te espero. É repreendendo todo mal, é amaldiçoando as obras das trevas. Você da região do Tirirical, do São Cristóvão, o homem de Deus tem um recado para você. Com certeza, pastor Lucas, aqui no Tirirical, aqui no São Cristóvão, aqui, esse pessoal que depende ali da bênção que Deus me deu ali no São Cristóvão. Você, meu amigo, eu tenho falado das pessoas ali que Deus, Ele tem transformado vidas. As pessoas têm visto ali muitas pessoas sendo transformadas, curadas. Até pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, chegaram ali, pouco tempo, ali o Deus tinha feito uma grande obra e Ele está fazendo. E você que foi vítima de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, tua vida não está indo para frente, está tudo amarrado na sua vida. Mas Deus me deu o poder, a unção, para quebrar toda a maldição, todo o jugo que está sobre a sua vida. Então, eu convido você para estar comigo, em nome do Senhor Jesus, em 3 horários.
9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite, às 19 horas. Venha em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra. O meu endereço é Avenida Guajajara, número 2, em nome de Jesus. Venha e seja abençoado. Nesta sexta-feira é um dia forte, é um dia especial de nós buscarmos por você, que quer ser liberto de todo mal, de toda praga. Olha, meus amigos, como eu falei para você, o nosso líder esteve hoje aí na cidade de Caxias. Olha que maravilha. O povo de Caxias foi tremendamente abençoado. Amanhã ele estará em Codó. A caravana da alegria continua. Amanhã, quinta-feira, ele estará em Codó. Você aí de Codó, você povo codóense, vá até a Igreja Internacional da Graça de Deus e tome posse aí da sua bênção. Pastora e cantora Catarina Santos estará ali ministrando louvor, a bênção de Deus, junto com o nosso líder ungido do Brasil. E a caravana continua também na sexta-feira. Sexta-feira ele estará em Bacabal. Você de Bacabal também na sexta-feira. Pastor Jamil Ribac estará na sua cidade. Será bênção. Olha, você que acompanhou a nossa programação. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. E pode ter certeza, todo mal já caiu por terra, já foi desfeito em nome de Jesus. Te aguardamos sexta-feira agora. Reunião de cura, de libertação do fogo consumidor. Forte abraço, Deus abençoe e até mais.